Questão 8. De quem é esta língua? Uma pequena editora brasileira, vamos ler o enunciado. O texto de Água Lusa tematiza o preconceito em relação ao português brasileiro. Então, a gente tem aqui, ó, uma questão de língua, o texto vai falar sobre língua, e vai ter um preconceito em relação ao português brasileiro. Com base no trecho citado pelo autor, infere-se que esse preconceito se deve. Então, quando ele pede inferência, inferência, galera, é um pouco mais difícil do que identificar. O que que é inferência? Inferência é a partir de um dado a gente conseguir meio que deduzir. Inferência refere-se a gente identificar algo que está implícito, algo que está um pouco escondido no texto. Então, assim, não tem as exatas palavras de que está na alternativa no texto. Só que a partir do texto a gente vai conseguir deduzir essas palavras, entendeu? Beleza. De quem é essa língua? Uma pequena editora brasileira, a Urutau, acaba de lançar em Lisboa uma antologia antirracista de poetas estrangeiros em Portugal, com o título Volta para Tua Terra. Beleza. Ó. O livro denuncia as diversas formas de racismo a que os imigrantes estão sujeitos. Então, até o momento, a gente não abordou nada da língua portuguesa brasileira, que ele falou em relação ao preconceito com o português brasileiro. Até o momento, ele abordou o preconceito com os escravos, com o racismo. Escravos não, perdão, estou na outra questão ainda. Ele abordou o preconceito com o racismo, beleza? Alguns poetas brasileiros, antologiados, queixam-se do desdém com que um grande número de portugueses acolhe o português brasileiro. É uma queixa frequente, e aqui começa a nossa resposta. A gente tem que saber identificar isso no texto. A gente lê o enunciado, para a partir do enunciado fazer uma leitura direcionada do texto. Então, ele fala: alguns poetas brasileiros queixam-se do desdém com o português. Então, como perguntou do preconceito do português, agora eu foco nisso. Aqui vai ter a minha resposta. Aqui em Portugal, eles dizem que nosso português é errado. Então, Portugal acredita que o português deles é certo e o nosso português é errado. Porque nós não falamos português, escreve a poetisa paulista Maria Júlia Pinheiro. Para concluir, se é a sua linguagem, a lusitana, ainda conserva a palavra da opressão, ela não é a mais bonita do mundo, ela é uma das mais violentas. E diz a Maria Júlia Pinheiro defendendo o português brasileiro. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo que Portugal acha que a língua deles é a certa. Acho que a língua deles é a certa. Acho que a língua deles é superior. Né? A língua deles é superior. E eles acham que o português é a língua errada, né? Que a gente pegou e destruiu a língua deles, a gente deturpou a língua deles, né? Então vamos lá. O preconceito se deve à dificuldade de consolidação da leitura brasileira em outros países? Não, essa aqui, além de estar muito ampla, que fala em outros países, já está errado só falar em outros países, porque a gente fala o preconceito em relação ao português brasileiro e o texto só fala de Portugal. Então eu não posso vir afirmar que tem dificuldade de consolidação em todos os países. Não tem como, tá? Isso é muito ampla, isso amplia demais. Fora que o Textória Lima falou sobre dificuldades de consolidação da literatura. A gente falou do quê? Que eles consideram o português errado, mas não falou. Eles consideram a literatura brasileira ruim. Não, não é só a literatura, é toda a língua. Então, isso daqui amplia muito quando fala muitos países e reduz muito quando reduz a literatura. Não é sobre a literatura. A literatura está incluída? Sim, mas é sobre toda a língua portuguesa. Aos diferentes graus de instrução formal entre os falantes de língua portuguesa. Aqui não estamos falando sobre instrução. Eles falam sobre a língua portuguesa por inteiro. Então, mesmo que eu seja muito instruído no português, Portugal ainda assim vai ter o preconceito, vai achar que eu falo errado pela diferença de sotaque, pela diferença de gírias, pela diferença de jargões, pela diferença até da estrutura. Então não é sobre grau de formalidade, porque, por exemplo, eu vou chegar em Portugal, por mais que eu fale muito correto, correto não, prática social muito formal, não tem que falar errado, né? Perdão pela nomenclatura que eu usei. Mas olha só, por mais que eu fale de forma muito formal, muito culta, muito erudita, ainda assim eu vou sofrer preconceito. Porque eu não tenho como meter lá em Portugal, sei lá, olha aquela rapariga ali. Por quê? Porque na minha língua, rapariga, fica até engraçado falando isso, né? Rapariga é tipo um xingamento. Então, por mais que eu seja o mais culto possível, o mais formal possível, ainda assim, temos coisas que não vão combinar, sabe? Porque em Portugal a gente tem nome para pão, se eu não me engano, pão lá é cacetinho, né? É cacetinho, mulher rapariga. Aí a gente tem o gajo. Então, são dialetos e línguas diferentes, beleza? Então, não é sobre grau de formalidade, tá? O churros, o churros eu não sei como é que é. Como é que é? Letra C. A existência de uma língua ideal, ou seja, a língua que eles consideram correta, que alguns falantes lusitanos creem ser falada em Portugal. Perfeito. O que que é algo ideal? É algo das ideias, né? É algo assim, pô, isso aqui é perfeito. Não tem nada melhor do que isso. É a língua ideal. Então, exatamente, Portugal acha que a língua deles é a língua ideal a ser falada, que é a melhor língua, que todo mundo devia falar essa, porque é a língua assim. É exatamente isso.
Exatamente isso, tá? O intercâmbio cultural. Galera, não tem intercâmbio. É um crime você marcar alternativa com intercâmbio cultural. Pessoal, o que que é um intercâmbio cultural? Intercâmbio, a gente se remete à troca. Então, é como se fosse troca de cultura. Não está tendo troca de cultura a partir do momento que Portugal tem preconceito com a nossa cultura. Não tem como ter um intercâmbio entre as culturas se essas culturas não se respeitam. Só há intercâmbio quando há respeito e concordância. Então, por exemplo, se eu for fazer intercâmbio nos Estados Unidos, eu preciso concordar com a cultura dos Estados Unidos. Como que eu vou fazer um intercâmbio, por exemplo, uma cultura que eu não quero que seja inserida em mim? Não tem como ter esse intercâmbio. Não quando há o preconceito, tá? Por exemplo, não tem como a gente falar, vai ter uma questão sobre a Alemanha nazista, não tem como a gente falar entre intercâmbio cultural entre judeu e Alemanha nazista, porque são completamente opostos. Um não queria se misturar com o outro. A Alemanha nazista condenava os judeus. Então não tem como ter esse intercâmbio, sacou? Mesma coisa com Portugal e Brasil. O Portugal, ele repudia a língua brasileira. Então não tem essa troca cultural. O que que é a troca cultural? Cada um pegar elementos da cultura um do outro. O que que é cultura? Cultura é um conjunto de costumes e saberes que um povo coleciona. Entende? Então, por exemplo, não faz sentido Portugal, tendo preconceito com a nossa língua, querer pegar parte da nossa língua, costumes que a gente tem, saca? Porque eles têm preconceito. Então não há esse intercâmbio cultural. Show? O preconceito se deve à distância territorial? Não, nada a ver. Nada a ver com a distância territorial. É só por conta que eles consideram que a língua portuguesa é mais correta de ser falada. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.